Ok, valendo. Galera, eu não sei o nome dessa senhora aqui não, dessa moça aqui. É um nome meio esquisito. Ela é desenvolvedora de software. O pessoal da área de TI é meio piroca na cabeça mesmo. Eu também sou engenheiro de software, mas eu sou um cara bem conservador em comparação. O ponto é o seguinte, sendo breve, tem que fazer um react aqui bem rápido para delinear aí uns posicionamentos, tentando fazer um banco de dados, um banco de conhecimento aqui característico dessa adjetivação que a gente está buscando, essa ideia praxista de ser prático no final das contas, né? Essa adjetivação é meramente vocativa, é só para chamar atenção. Mas vamos lá. Essa senhora aqui, ela fala uma grande verdade. Vê esse conteúdo aí que ela comenta a respeito das IAs para o setor do mercado de trabalho, desemprego, mas para a vida como um todo, tá? O Raul lá daquele canal lá do Sardinha de Investimento, o pessoal aí na última, aí sei que visualizou alguma coisa, que eu estava na academia, uma correria. Eu achei que ele falou uma besteira. Mas, porra, o conteúdo dos caras é incrível, é show de bola, tá? Tem várias paradas lá que ele menciona, enfim. E ele menciona uma parada maneira, que é congruente aqui com o que essa moça que fala, tá? Use IA pra tudo na vida, cara. Sério, não é exagero. Começa usando IA pra tudo. Quer fazer um meme? Entra lá no Nano Banana, lá na Gemini. Gratuito. Pode ter conta Pro, né? Aquela conta lá full, lá, enfim. Ou então usa o GPT, tá? A versão dela lá também, 5.1 lá de imagem. Cara, olha só, quer fazer vídeo? Pô, Google Flow lá do Vilme 3, digita Google Flow. Aí você vai entrar com a tua própria conta no Google, que vai estar logada lá no navegador, que vai ser o Chrome. Ou Comet, Brave, sei lá, qualquer porcaria que tu use. Tudo a mesma coisa. É tudo baseado no Chrome. Chromix, negócio desse. Galera, usa pra tudo. Vou fazer cachorrada latina. Vou fazer um demonstrativo aqui de conta. Entra lá no Gemini, ou então, principalmente Gemini, tá? Bota a função Canvas. GPT também tem. Cloud tem. Cloud parece até que é bom para isso. Enfim, o IA que você quiser. Aquela chinesa lá, DeepSeek. Não importa. A diferença funcional, performática entre eles é muito pouco. Todos eles se baseiam em um modelo difusor, transformador preditivo generativo. GPT, é gerador, transformador, preditivo. Por isso que é GPT. Predictive Transformer, né? Só invertir. Então, galera, é assim, ó. Usa pra tudo. Porque aí você quer fazer um demonstrativo, chega lá, preciso de um demonstrativo de valor, aí você, qual é a palavra-chave? Dashboard. Entendeu? Aí ele vai fazer, bota na função Canvas. Quer fazer uma imagem maneira, tua, de apresentação? Pô, vai botar fortinho, aí é roubado, né? Vão falar que é, vão estar certo. Faz, Nano Banana, Gemini. Bota. Vídeo, mesma coisa, pega uma imagem anexa, coloca. Aí bota, ó, esse homem, os avatares aqui do nosso serviço, a Ru, o Harvey, a Sofia, todos eles são assim. Eu crio os conteúdos assim, eles interagem lá pelo Google Opel e por aplicativos próprios como o WhatsApp Auto. Tudo isso lá já é programado. Tem o N8N, só que eu não chego a usar o N8N. Eu não sou tão profissional assim, performático a esse nível. Eu sou mais voltado para a área da advocacia e para os demais departamentos aí na versão beta do grupo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Com base no que aquele outro cara mencionou, que eu nem estou citando aqui, e com base nessa senhora aqui que eu estou utilizando de imagem aqui, não deixa de visualizar o conteúdo dela, ela tem uma aparência meio bizarra, mas conteúdo show de bola, né? Eu acho que o importante é o conteúdo. Eu também tenho essa aparência aqui meio esquisita também, mas acho que trago umas ideias maneiras. Fica aqui pelo menos uns anais da história aqui para quem queira ver. Acho uma boa. Mas o ponto aqui é o seguinte, sai usando IA para tudo. Sabe por quê, cara? A IA, ela é um conjunto de instruções de dados baseado em informações, como qualquer outro programa computacional. Sendo que as IAs generativas, que se baseiam em diversos agentes especializados, integrados a um único agente, onde você vai realizar o chat, ou a interface audiovisual, que fica no áudiozinho, já com a câmera ligada, não importa o meio.
Essa forma de interação que você vai ter, em regra via chat, ou produção de vídeo, de imagem, ou por recurso audiovisual online, isso é um programa computacional. É um programa que se baseia em uma linguagem computacional. E a única diferença por causa das MLLs, dos transformadores preditivos generativos, difusores, com as suas projeções geométricas analíticas euclidianas, que na verdade representam conceituações da linguagem natural por tokens, e essa tokenização por vetores e matrizes geométricas, com as suas projeções de probabilidade daquilo que esteja nos conceitos mais próximos, apropriado de acordo com o prompt, que é o que você escreve no chat, ou fala, ou bota a imagem, ou bota o vídeo para que ele analise, ou tudo isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso, hoje em dia, para quem faz graduação na área de TI, na Estácio, por exemplo, isso nem está no primeiro período, no Unicesumar, na Unip, nessas outras pelo menos já está logo no primeiro período. Você faz uma coisa chamada arquitetura computacional. Arquitetura. Esse armário aqui atrás teve uma arquitetura. Arquitetura, um design, que ele foi planejado para ser posto aqui na parede. Essa senhora aqui fez o setup dela, tem uma arquitetura errática, assimétrica, mas teve uma arquitetura. E a arquitetura, como tudo na vida, também tem arquitetura computacional, para diversos vetores, mas a teoria geral do modelo teórico arquitetônico para a linguagem computacional é ela ficar cada vez mais próxima da linguagem natural, da nossa linguagem, da língua, literalmente. Sacou? Porque nós nos comunicamos entre emissões e recepções de comunicações, que são informações baseadas em dados, pela nossa linguagem. Linguagem essa que, de acordo com a língua de cada cultura, de uma certa forma, que cada sociedade cultive as suas normas em um determinado local, em um momento histórico, tem uma maneira de se comunicar, definindo conceitos para tudo que cerca ao seu redor, e assim eles passam a interagir mediante comunicação. E essa linguagem, essa linguagem natural, definida culturalmente por cada local e cada momento histórico, vão ser as línguas que nós conhecemos. A língua norte-americana, a inglesa, a língua portuguesa brasileira, e a norma culta que define a sua gramática, né? Ortografia, análise morfossintática, morfologia sintática, sintaxe e funções semânticas, né? Que aí entra a figura de linguagem, os vícios de linguagem, propriamente dito, a integração disso tudo, as tipologias textuais. Tudo isso faz parte da nossa linguagem, que tem uma conotação e uma pleiade de variedade de formas de informação que podem vir a ser comunicadas. Para o computador, cara, seja ele computação quântica, seja o que for, é assim, ó, o circuito liga e desliga. Só isso. Aí quando liga é 1, quando desliga é 0. Eu tenho que transformar isso desde o código binário até o código Morse, para depois álgebra booleana, tabela verdade e as portas lógicas, eu começar a desenvolver isso para uma linguagem computacional. E aí eu tenho 6 níveis de arquiteturas computacionais pela doutrina clássica. A questão é que, desde o lançamento do artigo que implementou o modelo difusor transformativo preditivo, Transformers, pela própria Google inclusive, tá? Que depois foi aprimorada com o uso do GPT já a nível prático social pela própria OpenAI, que foi realmente a primeira que desbravou isso, alguns anos atrás apenas. Realmente, cara, nós estamos diante daquilo que ninguém está comentando, não sei porquê, principalmente a galera aí da área de TI. Nós estamos diante da 7ª camada da arquitetura computacional, que realmente chegou no ápice da linguagem computacional estar associada à linguagem natural dos prompts dos usuários. Então, todo desenvolvedor hoje, antes de qualquer situação, como qualquer usuário, e esse é que é o ponto, é um engenheiro de prompt. Engenharia de prompt não é uma profissão, nunca vai ser. Não é uma profissão hoje em dia você ser escriba. Sabe por quê? Porque saber escrever é alfabetização. Todo mundo, em regra, tem que saber. E quem não sabe escrever, quem não sabe ler, quem não sabe interpretar alfabeto funcional, tem muitos, tá? 70% na Alemanha, não deve estar longe disso aqui no Brasil. As pessoas não sabem nem interpretar. Quando você não sabe de algo, você depende de alguém que saiba. Então você é escravo. E se você não passar a usar IA em tudo,
e não tiver uma noção mínima de engenharia de prompt, você é escravo, porque você vai ser um analfabeto. Não só funcional, você realmente vai ser um analfabeto computacional. A linguagem computacional, hoje em dia, ela já está associada à linguagem natural, por causa do advento das IAs generativas, né? Desses conjuntos de instruções de programas computacionais que se baseiam em modelos de linguagem larga com dinâmica difusora preditiva generativa transformadora. A grande diferencial é quem vai ter a capacidade de poder, por machine learning, deep learning, reinforcement learning, poder aprofundar cada vez mais esse conhecimento. E esse conhecimento, ele sendo autorreplicado e retroalimentado pela própria IA, que já está acontecendo, inclusive, ela vai começar a ter um perfil autoperformático, não dependendo dos engenheiros das grandes big techs, que é os que mais ganham no mundo atualmente, para exatamente só fazer isso, o performizing, fazer a performance do reinforcement learning, que ainda atualmente, ainda que de forma quase que predominante, eu mesmo faço isso nos meus canais de automação, e esse é o grande problema dos engenheiros de automação, como engenheiros de software, com o uso das IAs, é que ainda não temos canais eficientes, retroalimentáveis de autoperformação, de autoperformizing, ou seja, de fazer o uso performático do software de forma retroalimentável por ele mesmo. Até porque quando isso acontecer, nós vamos estar dispensados, e é esse o ponto que a menina fala aqui bem. Porque ela comenta, por exemplo, sobre advogado, que é exatamente a nossa principal área de atuação, mas médicos, de modo geral. E diferente das outras canais, que ela também até menciona de forma crítica, de forma muito pontual, muito bem pontuada, muito bem pontuado, é assim, as pessoas são, mais uma vez, como sempre, né? As pessoas são generalistas. Para de ser generalista, a IA vai roubar seu emprego. Porra, galera, presta atenção, vamos lá. Eu sou advogado, fechou? Sabe como é que fica no escritório? No grupo. Por isso que a ideia é grupo, não é só escritório. Está lá o nosso site, a landing page, com os nossos serviços, todos eles, principalmente a advocacia. Você está tendo algum caso? Vai estar lá um linkzinho do WhatsApp. Tu clicou, tu vai direto para o saque da Sofia, que é um chatbot, está automatizado. Ela já recomenda que você manda um áudio, manda escrito, foto, seja o que for. O que tu mandar para ela, em 24 horas eu dou esse lagzinho de 24 horas para automatizar lá no Google Open, mas eu tenho que fazer performático, eu tenho que fazer uma supervisão performática, ou seja, eu tenho que ficar em cima, fazendo depuração, né? Toda sexta é dia de deploy, né? Como o nego da área de TI fala. Tem que ficar em cima, é a função principal minha, aqui como diretor do grupo, diretor também de escritório. Hoje em dia, eu não faço petição, eu não faço audiência, eu mal atendo cliente. Tudo isso aí é que faz e eu tenho que toda hora fazer essa retroalimentação performática do sistema para aprimorá-la cada vez mais. E uma coisa que me chama muita atenção, as pessoas não gostam muito, odeiam até. Porra, daí tu vai insistir em fazer uma situação dessa? E acredite, eu recebo críticas de todos os lados, principalmente daqueles que me são mais próximos. Tá? Ah, não insiste com IA, nego não gosta mesmo não. Associados não gostam, clientes não gostam, que pese os clientes eles não gostam, mas aceitam mais do que os associados. Associado, que é advogado, contador, não gosta. Advogado então, porra. Quase não usa os recursos que nós temos de IA com automação para fazer análises jurídicas, jurisprudência, já deixar a petição pronta com qualificação, quase todos os dados, precisa fazer a performance no final, a depuração no final só para ler e depois jogar lá no sistema. É que jogar nos sistemas intranet, por causa do PayPal, eu não tenho como fazer isso ainda, porque os nossos agentes, como IAs, eles não têm os tokens, que não são os tokens dos modelos das MLRs. São os certificados digitais que são os tokens do IPC Brasil aqui, na realidade brasileira. Não só no segmento da advocacia ou na área jurídica. Contabilidade também tem isso. Diversas profissões autônomas, diversas categorias profissionais hoje em dia têm isso. Tá? Que é um aspecto protecionista que garante as nossas atividades de modo geral. Porque se não fosse isso, eu não precisava de nenhum associado. Eu não precisava desse modelo de advocacia colaborativa. Tudo a IA que faria. Seria um trabalho grande para eu fazer a performática disso tudo. Eu teria que ter uma equipe para me ajudar. Mas eu não precisaria de advogados para fazer essa situação. Mas é uma regulação da categoria
que ainda permite a necessidade do advogado no final das contas. E é bom que tenha, porque na nossa área jurídica, então, a regulamentação dada aqui pelo Brasil é que nós temos que ter a supervisão final, a decisão final totalmente humana, é uma visão totalmente antropológica, é uma opção legislativa, política legislativa e política judicial que nós temos, ainda mais com a atual resolução do CNJ nesse sentido. Fazer o quê? Dura lex, sed lex, né? E parece proporcional, não é só uma legalidade que tu atende. Foi a crítica que eu fiz hoje lá no canal do Raul. Pô, você tem que pagar tributo, tem que pagar tributo. Pô, irmão, toda movimentação, então, pela Open Finance vai gerar a necessidade de eu pagar um tributo, pagar um imposto de renda. Aí eu estou fazendo uma doação, estou dando 100 reais para o meu filho, aí eu vou pagar imposto de renda em cima disso. Vai contar lá, para o final do mês, os 5 mil se eu for pessoa física? Claro que não, cara, não existe isso. Como eu mencionei lá, já são 65 milhões de processos, ainda vai ter mais um. Vai ter 300 milhões agora. Bom, comentei isso lá no outro vídeo. O ponto aqui é, como ela bem mencionou, ainda mais, por exemplo, a atividade de advocacia. Cara, atividade de advocacia, a galera, a maioria das pessoas, ainda realmente espera o cara de terno, com gravata, com pasta, com papel. Irmão, papel. Não, olha só, gente, não existe mais papel. Isso nem é forçação de barra minha aqui de escritório, não. Não existe mais papel, gente. Hoje em dia é PDF. Porra, tu faz contrato online pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus. Dá um joinha, tá valendo. Agora, pode usar do Google Formulário, como nós fazemos aqui também. Enfim, o cara mandou isso lá, como eu estava comentando no Zap. 24 horas a gente retorna pela viabilidade do caso. Eu boto ainda para o advogado retornar. Mas no preto e no branco não precisava, a IA poderia fazer isso. E a IA mesmo já fazendo isso, já poderia retornar, já dizendo a situação. Eu boto ainda, por quê? Porque a título de marketing, que é um departamento que temos também, o fator humano ainda faz muita diferença, porque o cliente ele quer o advogado, gravata, porra, ele ainda quer isso, fazer o quê? E isso não vai mudar porque é cultural, nessa geração e na próxima. Talvez na outra, que comece a ficar pessoas mais assim, igual a pinta dessa senhora aí. Se eu chamo ela de senhora, ela vai ficar ofendida, mas é pelo nome de tratamento. E ela também não é tão novinha, não. Mas enfim, o ponto é, ainda será intrinsecamente necessário só porque as pessoas querem. Porra, deixa de viagem. Com token, sem token, com mais automação que você possa ter. As próprias políticas protecionistas institucionais não permitirão isso. Galera que curte ficção, Star Citizen, por exemplo, ele explica muito bem. Poucos episódios dos milhares que deram certo, que deem errado, o índice de rejeição bate lá em cima, as pessoas ficam com medo. E tudo é guiado pelo medo, como estava acontecendo aí a questão do Pix, com o imposto de renda pela Receita Federal. Porra, galera, imposto de renda. Fator gerador é renda, acréscimo de patrimônio. Aí eu faço movimentação pagando conta. Porra, vai ficar a Open Finance lá pela Receita Federal, vai me cobrar imposto de renda porque eu estou pagando conta, eu estou tirando meu dinheiro, eu estou pagando conta, não estou acrescentando meu patrimônio, não é renda, e vai me cobrar com imposto de renda? Deixa de ser maluco. Voltando aqui para esse vídeo. Então a IA, para esse ponto, como ela bem menciona, é isso. Não vai tirar emprego de ninguém não, cara. Agora, os operadores dessas respectivas profissões, não só eles, mas todos nós, temos que fazer igual a minha sobrinha. Ela mal sabe ler. Mas eu jogando forca com ela para saber o nome de um país com a letra Z, ela foi, pegou o computador, acessou o Google e pediu para aquela busca lá de IA, o modo IA da barra de pesquisa do Google, que poderia ser a própria Gemini do Google, ela pediu e ele deu lá os nomes lá das opções de país com Z. E ela não sabe nem ler e mal sabe falar. Com 7 anos, inclusive, que está bem atrasada até. Mas é porque ela teve problema de família, enfim, meio complicado. Então, galera, é como aquele Raul mencionou muito bem. Use IA para tudo. Porque IA agora não é uma profissão, e já não é há muito tempo. IA agora é alfabetização. Se você não usar, você vai ser analfabeto. E analfabeto, por escrita, funcional, computacional, você vai ser um escravo, ok? E se você é um profissional, mais do que nunca, você não vai apenas se alfabetizar no uso das IAs. Você vai se profissionalizar nos usos da IA. E é isso, e não tem retorno. E vai ser muito mais.
Fechou? Tranquilo. No mais, para com essa palhaçada. Ah, eu sou médico, vou perder emprego. Ah, cara, é claro que a pessoa no primeiro momento ela vai jogar no Google, porra, vai jogar no GPT e vai saber pra caramba. E você como médico vai ter que saber também. Ah, mas eu vou ter que saber de cabeça? Claro que não, cara. Mas você vai ter que ser performático para buscar no GPT ou na Gemini com mais eficiente que o teu cliente. E você advogado também da mesma forma. Você já vai ter que ter agentes especializados com o uso dessas IAs generativas mais performáticos, mais especializados para desbancar o que ela já pegou jogando no GPT de modo genérico. É só isso que vai acontecer. Ninguém vai perder o emprego. O cara só vai perder o emprego se ele não se alfabetizar e se não se profissionalizar para isso. É simples assim. Para de maluquice. Fechou? Tranquilo, já tá grande pra caramba. Vamos nessa. Fique com Deus. Até mais.